Zaxcast. Conversas para impulsionar a sua confecção. Bom, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Giramodo, podcast que a gente criou para trazer insights, estratégias para sua confecção vender mais. E hoje a gente está aqui com a Nara Leandro. A Nara, ela fundou o aplicativo Venda Mais, primeiro aplicativo focado em moda na atacada do Brasil, hoje um dos principais do Nordeste. E é um prazer ter você aqui com a gente hoje. E para começar, assim, queria que você falasse um pouquinho assim, da sua participação aqui na ONDN. O que você está achando da feira? Eu sei que você participa de muitos eventos aí pelo Brasil para se manter conectada com os polos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí para gente. Então, primeiro dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Essa ideia do Gira Moda, de fato, trazer visões diferenciadas e levar a mensagem para quem não pode acompanhar de pertinho aqui eventos como esse, né? Que eu acho que são de grande valor, porque quando a gente sai um pouco da caixa, a gente começa a conversar com outras pessoas, ter um network que vem enriquecer o nosso negócio. Eu costumo dizer que a cada missão dessas, a gente volta mais energizado, com mais boas ideias e contribuindo cada vez mais com os nossos clientes. Então, é muito importante para quem está nos ouvindo ter também essa disposição de participar de alguns eventos. Seleciona um outro evento, mas vai. Sinta a energia, a atmosfera, de olhar no olho das pessoas, de conversar, de ouvir, de aprender. Quando a gente se prepara para ouvir mais e entendendo que a gente sabe tão pouco, a gente começa, de fato, crescer e aprender muito. E o aprendizado é mais rápido, né? Isso. Porque hoje a gente aprende muito via digital, mas ter essa conexão com as pessoas é muito importante porque acelera o aprendizado, né? Com certeza. E nada substitui o olho no olho, né? E a percepção, o insight que sai ali naquela hora. Eu acho que o digital é muito bom para muita coisa, mas as conexões reais e pessoais, elas são insubstituíveis. Com certeza. Então, falando em conexões pessoais aí, você principalmente ali durante a pandemia, né, que as confecções ali, elas foram meio que obrigadas a se digitalizarem para se manterem vivas, né? Você teve uma participação importante ali, principalmente no polo de Caruaru, Santa Cruz, Toritama. Então, eu queria que você contasse aí como que essa conexão com as marcas, com as confecções ali locais, foi importante para você conseguir ajudá-las ali nesse processo, né, da digitalização. Então, quando nós lançamos o aplicativo em 2016, nós somos pioneiros e muita gente não sabia ainda a que isso ia acontecer. Muita gente desacreditava. Isso não é para mim, eu a vida toda vendi aqui na feira e eu não sei como isso funciona. E a gente já vinha em um trabalho de conscientização de que as marcas precisariam ir para o digital, porque as pessoas passavam a maior parte do tempo olhando a tela do celular, e que se a marca estivesse no celular do cliente, seria muito mais fácil dele vender. E eu dizia para as marcas, você não precisa sair da feira, mas você pode vender além da feira. E lá por volta de 2019, a gente já tinha uma cartela de clientes ativas, muitas pessoas já tinham entendido o poder do digital e que as suas vendas poderiam escalar muito mais quando elas levavam a feira para o celular do cliente. Quando a pandemia chegou, foi um negócio assim, quem vendia era quem estava com a gente no Venda Mais. E eu recebia diariamente cliente meu dizendo assim, Nara, ajuda o Bruno, ele não está vendendo nada, fala com ele, ajuda ele. E a mensagem era isso. E aí eu ligava para as pessoas e dizia, vem com a gente vai te ajudar. Muitas delas não tinham logomarca, não tinha fotos dos produtos, elas não tinham um mínimo para entrar no digital. E a gente fez isso com as marcas, pegou na mão, estruturou o básico e é aquela história, né? Vamos fazer o básico bem feito e deu muito certo. Assim, hoje eu tenho a alegria de dizer a vocês que o Polo de Confecções de Pernambuco, ele conseguiu vender muito mais na pandemia, acho que o Brasil inteiro depois teve essa onda. Mas eles, no início, quem não estava sofreu muito. E aí o interessante foi que o seu vizinho de box, que já estava com a gente, começou a ligar as pontas e dizia, liga para Nara, liga para Maria, liga para João, fala com ele que ele está precisando de ajuda. E a gente ia lá e trabalhava e eu convoquei minha equipe, era todo mundo estava parado, né? Eu disse, gente, agora eles precisam da gente. A gente precisa voltar a trabalhar
A empresa meio que dobrou de tamanho para que a gente, de fato, pudesse fazer um bom trabalho. E é assim, eu costumo dizer que é o nosso gol de placa. Foi ali que a gente realmente firmou a amizade, a aproximação com o nosso cliente. No início, vale salientar que a gente nem cobrou mensalidade, a gente suspendeu todos os nossos a remuneração. Por quê? A gente nem sabia o que ia acontecer. A gente só queria ajudar as pessoas. E deu certo. E aí essas pessoas até hoje são clientes fiéis, que trazem outros clientes e que dão seus feedbacks de que se não fosse o aplicativo, elas não teriam sobrevivido. Porque elas tiravam o pão, o sustento de suas famílias da feira. E quando a feira estava fechada, o que elas iam fazer? Eu até ia falar para você falar rapidinho esse formato das feiras, né? Que é muito diferente dos outros mercados e que funciona tão bem em Pernambuco, assim, para você falar um pouco dos números, do tamanho, do que é essa feira, né? Então, quem não conhece ainda, eu já deixo aqui o meu convite. Santa Cruz, Toritama e Caruaru são as 3 principais cidades do Polo das Confecções de Pernambuco. 56 municípios vivem diretamente dessa feira, mas como produtores, né? Então, toda a região ali de Pernambuco e Paraíba, a divisa, aqueles pequenos municípios, todos eles, a fonte de renda deles é a produção de confecção, que é escoada através das feiras. Porém, a feira acontece só um dia. Não, mas como isso é possível? É porque a pessoa que costura, a maioria delas, é a mesma pessoa que vai à feira vender. Porque são pequenas confecções. Quando tem algumas marcas, claro, que já tem uma estrutura maior, tem uma Rota do Mar lá com 500 funcionários, tem outras empresas com estruturas mais robustas, mas a grande maioria do feirante é aquele que produz a sua peça semanalmente com a sua família, são empresas familiares, e no dia da feira ele leva a mercadoria para vender na feira. Então, Toritama, a feira acontece na quinta de manhã, à quinta à tarde o pessoal já segue para Santa Cruz, alguns feirantes, e outros vão para Caruaru, porque na sexta-feira, simultaneamente, tem feira em Caruaru e tem feira em Santa Cruz. O que é que a gente percebe? Que o cliente sempre passa em Toritama, mas uma quinzena ele vai para Santa Cruz, outra quinzena ele vai para Caruaru. Depois do aplicativo, alguns clientes vão apenas uma vez no mês, porque vão reviver, ver se tem alguma novidade diferente, algum novo fornecedor. Outros demoram um pouco mais, 3 meses para ir. A frequência da ida do cliente à feira, ela diminuiu desde a pandemia. Eles criaram o hábito realmente de comprar no digital, mas eles ainda gostam de frequentar a feira em busca de novos fornecedores. E é por isso que eu costumo dizer, o digital não concorre com o físico. São canais de vendas diferentes, mas um depende do outro. Porque o cliente passa a semana toda aqui pesquisando, se informando, vendo catálogo, e quando ele viaja na feira, ele não fica perambulando, ele já vai direto onde ele quer comprar e conhecer a marca. São muitas lojas na feira, né? Só em Santa Cruz são mais de 10 mil pontos de venda no Moda Center, mais 4 mil pontos de venda no Calçadão, mais 2 mil pontos de venda no Altas Horas, e aí chega em Toritama, tem ali mais 4 mil pontos de venda, Caruaru tem mais 10 mil pontos de vendas. Então o que eu digo para as pessoas é, você acha fácil encontrar você? Pois não é. O cliente tem um dia de feira e esse dia se reduz a algumas horas, porque de quando a excursão para e ele desce, quando é meio-dia a excursão já começa a chamar, porque tem que ir embora. O cliente tem aproximadamente 4 horas para fazer as suas compras. Se ele não for muito assertivo, ele perde tempo, não encontra o produto. E tudo que nós fazemos é para que o cliente encontre o que ele procura. A gente quer ajudar as pessoas a se encontrarem, seja no físico ou no digital. Isso é muito legal, né? Então, que você trouxe aqui, essa mudança de comportamento, ela foi, as pessoas começaram a ir menos, né? Porque, vamos dizer assim, os relacionamentos que elas criaram, elas mantêm, já conhecem alguns fornecedores, mas elas passam a buscar mais os fornecedores no digital antes de visitar, e quando chegam lá, elas são mais assertivos. Então, isso aqui traz uma amostra do que seria a necessidade dessas confecções e marcas estarem bem posicionadas com seus catálogos, presença em redes sociais e tal, que é o que você ajuda elas a fazerem, né? Então, pegando esse gancho aí, você tem, além do aplicativo tal, você tem sido uma evangelizadora, vamos dizer assim, da digitalização dessas confecções, né? Como elas têm que participar desse processo. O que você tem encontrado, assim, de mais dificuldade, assim, no ponto de vista das confecções em fazer
essa migração, né? O que elas não entendem muito bem ou não conseguem fazer? Eu acho que o ponto principal, Bruno, é entender que o digital não é apenas um canal. Então, primeiro a gente explica às pessoas que elas precisam ir para o digital. E aí elas dizem, eu sou digital, eu tenho um Instagram. Ser digital não é ter um Instagram. O Instagram é uma plataforma mundial, você está concorrendo ali com milhares de marcas. Inclusive, às vezes, você pode pesquisar o seu nome e encontrar vários semelhantes. Fora isso, o Instagram também é um grande porta de fakes. E muita gente se assusta com isso, porque às vezes eu tenho clientes que, por exemplo, tinham um Instagram e alguma pessoa com más intenções, um bandido mesmo querendo roubar as pessoas, acabam acrescentando um ponto, um BR, um loja, copia as fotos, copia as informações e aplica golpes. Então eu costumo dizer às pessoas, olha, todos os canais são relevantes e são importantes, mas um não substitui o outro. Então, para ser digital, você precisa ter o seu Instagram, ter o seu catálogo, anunciar em plataformas que de fato credenciam a sua marca, porque o Venda Mais ele dá esse crédito para a marca. Novas marcas que surgem, não tem seguidor nenhum, está chegando agora, e elas dizem, Nara, eu preciso aqui de vocês, porque quando vocês anunciam, o cliente entende que a gente existe de verdade, a gente é real. Sem contar que o pequeno produtor, muitas vezes, ele não tem condição de pagar um aluguel de R$1.000, de, sabe, R$2.000. Então, ele começa no online e vai se fortalecendo para poder chegar na feira ou no ambiente físico. Todo esse movimento que a gente faz realmente é uma evangelização, porque a gente começa a explicar para ele que a apresentação do produto é número 1 para decidir se ele vai vender ou não. Se a foto for boa, você vende. Se a foto for ruim, eu não tenho mágica para fazer com você. Foto, atendimento. Eu tenho Instagram, eu anuncio na plataforma e tal. Por que eu não vendo? Seu atendimento é rápido? Seu atendimento é ágil? Você resolve o problema para o cliente ou você deixa ele esperando horas e horas ali? Terceiro ponto, você tem logística, você tem soluções logísticas, você faz a produção chegar no cliente ou você dificulta essa peça de chegar lá na loja do cliente. Ele quer te comprar, mas ele precisa que você ajude ele a fazer essa peça chegar. Então, ser digital, eu costumo dizer que é calçar o sapato do cliente, entender a jornada dele e dizer, eu topo, eu vou fazer isso. Aí eu tenho meio que um checklist que eu faço uma entrevistazinha com os meus clientes, eu digo, vamos organizar isso aqui, eu te garanto que você vai vender. E eles vendem. Porque eu digo, se fizer toda a tarefinha de casa, se realmente olhar para o cliente e se dispor a ajudar esse cliente digital, você vende. E você vende muito. Eu tenho clientes que vendem 80% hoje no digital e eles dizem, eu nunca vi esse cliente, ele nunca veio na feira, mas ele vem recorrentemente comprando na minha marca. E como é que eles administram esses clientes hoje, depois que eles compram? Como é que é feito esse trabalho de administrar? Eles têm um CRM, eles administram via WhatsApp, via planilha? Como é que é? Porque, assim, a quantidade de clientes que eles vendem é muito grande, né? Como é que eles... E aí, são 3 feiras, é muito tipo de cliente. Como é que eles administram isso depois no dia a dia? Então, no meu checklist, um dos pontos que chega é a questão do CRM. Alguns já usam, outros ainda estão querendo entender, mas o que é isso, né? Até eu acho que essa americanização dos nomes, às vezes dificulta as pessoas aí. Eu gosto de dizer assim, olha, eu tenho uma plataforma de gestão de relacionamento de clientes que vai ajudar você a enxergar as oportunidades que você está perdendo. Pô, simplifica, fala a língua da pessoa, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Tem alguns clientes nossos que já pedem, Nara, preciso de ajuda nisso aqui. A gente vai lá e tenta ajudar. Outros ainda são aquele, não, controla aqui no WhatsApp. E aí tem um vídeo, quem não me segue ainda pode seguir Nara, com H no fim, Leandro, você vai ver lá no Venda Mais, tem um vídeo de uma cliente, que é o que acontece muito comum. A gente faz o anúncio e o WhatsApp congestiona, porque chega todo mundo numa tacada só. E aí, inclusive, tem cliente meu que diz, não tem como postar todo dia? Eu digo, não tem, porque a gente tem que ter espaço para todo mundo. Mas tem cliente que ainda insiste em ficar administrando diretamente no WhatsApp. E eu respeito isso, mas eu mostro para ele que essa gestão manual e analógica, ela vai fazer com que você tenha que contratar mais pessoas e quanto mais rápido for o seu atendimento, mais eficaz vai ser as suas vendas. Quanto mais moroso seja o seu atendimento, e não adianta colocar aquela mensagenzinha,
Você vai ser respondido assim que possível. Respondemos por ordem de chegada. Não adianta. O cliente que fala com você, ele quer ser atendido. E ainda mais um cliente B2B, né? Pois que ele é, que vai de atacado. Ele vai comprar muito mais. E ele não quer um atendimento robotizado, ele quer um atendimento humanizado. Então, tem coisa que você consegue com tecnologia para melhorar, mas tem coisa que é só relacionamento, né? Isso. E aí, os bots, a gente ajuda também com alguns bots de automação para o primeiro atendimento. Lá, inclusive, a gente usa o VChat. Então, ele vai, já dá o primeiro atendimento, já manda o catálogo. Mas, o que eu explico ao cliente é, venda de atacado, ela exige conversação. Você precisa ter uma pessoa habilidosa ali para conversar com o cliente, para se ele pediu esse produto e não tem, mas eu não vou te deixar na mão, eu tenho esse aqui. Essa conversa tem que acontecer pessoa para pessoa, né? Então eu digo, o digital e o físico, eles se complementam. E quanto mais bem feito você fizer esse ciclo, mais você vende. Eu acho que uma das coisas bem interessantes que você falou, que eu acho que a confecção tem que prestar bem atenção, é que realmente não é um canal digital. É o WhatsApp, é a automação, é o CRM, é a plataforma, é a influência, o marketing de influência, né? Tudo isso compõe, né? O marketing de influência, inclusive, eu estava conversando com o Bruno, esse ano foi apontado como uma das principais tendências do varejo em 2024. Não é por menos que a CIMED está aí expondo, os grandes donos de marcas, o Rony da Reserva faz muito marketing de influência, você entra no perfil de Rony, tem lá, vendedor reserva e o cupom de desconto dele. Então, pessoas compram de pessoas. Por que sua marca parou de vender? Porque você deixou de vender. Você começou a querer automatizar tudo, querer deixar tudo acontecer simultaneamente, que a pessoa se autosirva ali sozinha. Não é assim. Atacadistas precisam entender que quanto mais ele se relaciona com os clientes, mais ele vende. Porém, as ferramentas vão ajudar ele a entender a regra de Pareto. Quem são os 20% dos clientes que mais compram da sua marca? É esses que você deve dedicar atenção. E quanto mais atenção você der a eles, mais você vai vender. E acho que é interessante que a gente falou que digitalização, isso foram fases, né? Então, desde o básico, então você pegou as marcas ali no começo, nem foto, nem logomarca tinham. E aí você faz um checklist, ela começa a vender, e aí vem a demanda de organizar isso depois, né, para não perder esse cliente e tal. E são várias etapas que ele precisa cumprir. Então você falou de logística, de atendimento, né? E agora a gente vê outro assunto que está em alta, né, que é a chegada dos marketplaces de moda grandes no Brasil, né? Então tanto a Shein, Shopee, Mercado Livre investindo muito nesse segmento. É mais um assunto que eles vão ter que dominar, né? Então, você já tem alguma percepção das confecções com que você trabalha sobre esse assunto? Eles estão preparados para isso? Eles têm já falado sobre isso? Como que está esse movimento lá? Olha, eu diria que preparados não estão ainda. Mas eu costumo perguntar assim, você tem interesse em estar nesse ambiente? Você quer se preparar? E aí eu acredito muito que hoje tem pessoas que estão preparadas e que podem dar esse suporte, né? Inclusive estávamos conversando sobre isso. E eu acho que eles vão precisar desse apoio, porque é um formato de vendas diferente. Não adianta. Da mesma forma que não adiantava para o cara dizer, eu sempre fiz assim, eu sempre montei minha banca na feira tal hora e vendia assim. Quando você foi para o WhatsApp, para o Instagram e para o Venda Mais, você vendeu de outro modelo. Agora, se você decidir vender nos marketplaces, eles têm um modelo próprio que você vai precisar se adequar. Então, primeira coisa que eu pergunto é isso. Hoje eu tenho alguns clientes que começam a me perguntar sobre, mas de fato, eu entendo que é um novo modelo, novo formato, que vai exigir essa atenção e realmente disposição de fazer. É um mercado gigante, de fato, dá para escalar muito, mas eles vão precisar de ajuda. Eu acho que sozinho. E eu acho que uma coisa importante que está ficando claro aqui nessa conversa é que assim, a confecção ela já tem um grande trabalho, produzir no preço certo, com o produto certo, né, qualidade certa. E que ela precisa buscar parceiros para ajudar em canais de venda. Não tem o que fazer, né? Eu acho que esse é um ponto. A gente não consegue ajudar ele a produzir, né? Mas a gente consegue ajudar ele a vender.
Exato. né? Então, cada um tem sua especialidade, né? E eu acredito nisso. Eu costumo dizer a meus clientes assim, ó, vai produzir e deixa a gente vender com você. Se você focar aqui na produção, porque o maior gargalo, muitas vezes, é a produção. Minha mãe tem uma história que ela diz assim, ó, minha mãe é costureira, foi costureira há muitos anos, e ela dizia, ó, o pequeno confeccionista, ele sofre muito, porque ele parece um rio na seca, ele passa o ano inteiro sofrendo na seca. Quando vem a chuva, dá um enchente, quebra a parede do açude e vai embora a água. Então, é assim a vida do confeccionista. Ele tem uma época de chuva, que é de muitas vendas, que se ele tiver estoque, ele vai vender muito, vai ganhar muita grana, vai segurar ele o próximo ano. Tá, mas para ter esse estoque, ele precisa se organizar o ano inteiro e produzir, se preparar, seja com estoque de tecido, seja com grana para o capital de giro, para na hora da venda ele ter o produto. Senão, é o que minha mãe dizia, arrebenta o açude, o cliente pede, você não tem o produto para entregar. É isso mesmo. Foi embora. Acho que agora já estamos quase na hora de... A gente está aqui na hora de fechar. E assim, muito legal, eu tenho uma admiração muito grande por Pernambuco, eu fui lá esse ano e fiquei muito impressionada, porque são empreendedores de verdade, né, pessoas que realmente arregaçam a manga e são 10 mil pessoas, você entra em Santa Cruz, você vê o Moda Center, você fala, puxa, que coisa mais maravilhosa, que bonito você ver esse movimento inteiro do Brasil, né? Um país muito empreendedor e Pernambuco é de arrepiar, assim. Então, parabéns por você ajudar, né? Essa confecção, ajudar no dia a dia. Às vezes a gente fala, a gente está em São Paulo, a gente acha, puxa, São Paulo é um grande mercado, mas aí você chega em Pernambuco, você fala, puxa, mas existem muitos grandes mercados, e assim, a gente morre de orgulho disso. A Zax sempre quer estar muito perto de todos os polos de confecção e realmente ajudar essa pequena confecção a crescer e a vender mais, né, Bruno? É isso aí. E para encerrar, a gente tem as nossas 3 perguntas rápidas aqui. A primeira delas é: qual ferramenta é essencial no seu dia a dia que você não vive sem? WhatsApp. Por isso que ela é minha principal parceira dentro do aplicativo Venda Mais. A gente conecta a pessoa no WhatsApp da marca, porque ela tem ali a oportunidade de nunca mais perder essa pessoa, e se ela tratar direitinho, ela nunca mais para de vender. Legal. A segunda mais pessoal aqui é alguma música que tenha marcado sua trajetória nesse mundo aí de ajudar as confecções e tal. Depois a gente monta uma playlist aqui da... Eu gosto muito de Diogo Nogueira, e tem uma música dele que eu adoro, que é assim, coragem para vencer, a gente não se cansa de lutar. Já arrepiei, eu amo ele, ó. Manda ver. Eu adoro. Porque, de fato, você estava falando, eu sinto muito orgulho de ser pernambucana. Eu vou para São Paulo sempre, adoro Brás, adoro Bom Retiro, adoro tudo que eu vejo pujança, assim, coragem nas pessoas. Mas o pernambucano ali é muito aguerrido. A gente tinha tudo para ser um povo fracassado e ter que correr da seca, porque a agricultura lá nunca funcionou. Diferente disso, os nossos percussores foram em São Paulo, pegaram as sobras de tecido, trouxeram para Santa Cruz, fizeram a Sulanca, que era o do sul, a Elanca, e transformamos em um grande polo. E eu tenho orgulho demais desse povo. Eu me emociono. Minha mãe é de lá e eu cheguei, eu senti exatamente isso. É muito orgulho mesmo. Esse ano a gente visitou e deu pra sentir muito isso. Assim, a gente ficou impressionado, né? Quando a gente visitou as fábricas lá, o pessoal foi muito legal. E a última aí, a polêmica, que é... Qual opinião você tem aí que seja impopular no nosso mercado de moda? Vou te falar. Como eu vendo o aplicativo para as marcas, então parece conversa de vendedor. Mas eu já digo que não é. Quando a marca entra no aplicativo, ela diz, Nara, me ajuda, eu preciso vender, ela entra. E aí ela consegue um monte de clientes. Aí ela diz, eu estou vendendo muito, eu já não preciso mais desse aplicativo. Aí ela cancela o plano. Aí, poucos meses depois, ela volta na minha porta e diz, eu preciso voltar, as coisas estão muito ruins. Ou seja, as pessoas precisam entender que a constância é que vai levar elas ao sucesso. Se elas tivessem colocado uma banca na feira um mês e no primeiro mês que ficasse ruim elas desistissem, elas jamais teriam uma marca. Então, se você de fato quer ter uma marca e quer fazer ela crescer, quer de fato ter lucro, ninguém trabalha porque, eu sou uma ONG. Não, eu sou uma marca, eu quero manter minha família, eu quero dar qualidade de vida para minha família, eu quero crescer minha produção. Se você realmente quer isso, tenha constância,
Invista constantemente na sua marca. Faz ela dar um passo de cada vez mais crescer. Não fica entrando, saindo, nem achando que é caldo de cana. Que vai entrar lá, fazer assim, tomar o caldo e tchau. Não é isso. A vida não é caldo de cana, né, gente? É perfeito, né? A vida não é caldo de cana. Já amei essa expressão. É sobre Excelente. isso. Bom, muito boa conversa aqui com a Nara. A gente ficou muito feliz de você ter vindo aqui e aceitado o convite. Então, obrigado pela participação. Espero que a gente possa fazer muitas coisas juntos aí pelos próximos anos. Obrigada. Vamos sim, se Deus quiser. Vamos. Está nos ouvindo aí. Vamos fazer essa conexão acontecer, vamos ajudar o povo, que quando a gente cuida do cliente, o cliente cuida bem da gente também. Com certeza. Obrigada. Obrigado. Obrigado.